Olá, tudo bom? No último vídeo a gente viu como estabelecer uma conexão com MySQL e com Visual Studio, né? Utilizando C Sharp, certo? Então é bem simples, né? A gente viu lá como fazer, a gente simplesmente veio aqui, instalou o pacote no Get, né? Procurou lá para o MySQL, já instalou as dependências e daí simplesmente a gente criou uma conexão com essa string de conexão, deu um open, beleza, e mostrou uma mensagem na tela. A partir desse ponto, a gente já está conectado. Agora a gente vai estar vendo como está consumindo esses dados aí do MySQL, né? Fazendo uma query, né? Fazendo uma consulta ao banco de dados, né? Então eu já fiz aqui e vou estar explicando para vocês, né? Então vamos mostrar aqui. Até esse ponto a gente tinha feito no último vídeo. Agora eu vou colocar as alterações que eu fiz aqui. Então o que a gente tem de alteração aqui? Eu vou explicar ponto por ponto, tá? Eu vou explicar ponto por ponto. Beleza, já implementei minhas alterações aqui. E eu vou explicar agora o que é cada alteração. Eu me baseei aqui em algumas boas práticas que eu encontrei na internet. Eu até vou deixar o link na descrição. Esse artigo aqui, ele, né, no Stack Overflow aqui, ele fala um pouco. Ele dá uma sugestão de boas práticas aí. Então, eu vou deixar esse link aí na descrição, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, na verdade eu vou deixar o link na descrição aí. Não é esse link aqui não, mas eu deixo o link na descrição. Eu acho que eu tenho aqui. Acabei de abrir aqui procurar, certo? Tá aqui, ó. Beleza. Então, esse cara aqui, ele dá uma sugestão aí de boas práticas, né? De que você pode estar trabalhando, né? Uma boa forma de estar trabalhando com MySQL. E eu gostei bastante. Óbvio que existem outras abordagens, mas eu gostei dessa porque ficou bem simples e bem intuitiva, né? Então, qual que é o passo a passo para você fazer? Primeiro, por exemplo, eu vou mostrar aqui que eu tenho essa tabela e eu vou estar consumindo, fazendo seleções dessa tabela, certo? Ó, eu tenho uma tabela aqui com cidades cobertas aqui do meu aplicativo, certo? Eu tenho 2 cidades cadastradas aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que estar fazendo é o quê? É criar a entidade que a gente quer, né? Por exemplo, a minha entidade é cidade cobertas, né? As cidades que são cobertas pelo meu aplicativo. Então, eu crio a entidade. O que é a entidade? Ela representa tudo que essa entidade tem, né? No meu caso aqui, é o OID, o nome e o nickname. Eu não coloquei aqui outras informações. Para mim já é o suficiente essas 3 informações aqui representam a minha entidade. Certo? Né? Mas você vai fazer lá conforme sua tabela. Né? Minha tabela tem 3 campos, eu estou consumindo esses 3 campos lá. Né? Estou declarando eles, dizendo que a minha entidade é cidades cobertas, tem OID, tem o nome e tem o nickname. Exatamente isso aqui. Né? E eu publico o método deles, né? Eu permito get set, certo? Eu posso tanto consultar isso aí, quanto alterar isso aí. Beleza. Criada a entidade que a gente quer estar consumindo, a gente cria uma interface, né? O que é essa interface? Aqui vai ter todas as possibilidades de consulta, né? Então eu tenho 2 tipos de consulta que eu estou permitindo. Um get, aqui um método chamado get, que eu passo uma ID, né, e retorno uma cidade. Então eu passo uma ID da cidade que eu quero consultar e eu tenho como resposta a cidade, toda a cidade. Ou então eu tenho um método aqui que me retorna todos, ó, que eu não passo nenhum parâmetro, ele me retorna todos. Então aqui é um exemplo de 2 tipos de consulta, uma consulta avulsa, né, e uma consulta de lista, né. Basicamente a gente às vezes quer consultar um dado só, né, pelo ID ou pelo nome e quer retornar um resultado, ou às vezes a gente quer saber tudo que a gente tem, né, no banco de dados. A gente quer retornar toda a lista. Beleza, então eu defini o nome
e definir as possíveis consultas. Eu poderia ter mais? Poderia ter outras consultas aqui que eu poderia passar de vez o ID, uma terceira aqui que eu poderia passar o nome, por exemplo, certo? Copiava aqui e agora eu passava o name, por exemplo, certo? E aqui seria uma string, né? Entendeu? Mas, no meu caso, não precisa. Então tá. Primeiro passo, cria entidade. Segundo, cria interface. O que é interface? É as consultas que você quer fazer. É a interface com o seu programa. O seu programa quer fazer o quê? Quer consultar. Que tipo de consulta você vai estar permitindo? Você implementa aqui. Na verdade, você cria a assinatura aqui. E o terceiro e último passo qual que é? É criar uma classe chamado aí, no meu caso, cidades cobertas, repositório, então repositório de cidades cobertas, que ela herda aquela interface que a gente acabou de criar ali, certo? E daí aqui tem uma conexão aqui, privado, beleza. Então eu não crio a conexão aqui dentro, né? Eu pego como a conexão aqui é passado como argumento aqui do construtor, para evitar ficando abrindo múltiplas connections, né? Beleza. E daí eu implemento. Se eu não implementar, vai dar erro, né? Porque ele diz que tu está herdando cidades cobertas. Então eu sou obrigado a implementar esses dois métodos aqui. E aqui estão eles, implementados. Então a primeira função que eu criei é a função get. E eu pego um ID como parâmetro. Então eu faço aqui, ó. Eu crio o comando, né? Create command, aqui eu uso o using. Né? Crio esse escopo aqui. Dentro desse escopo eu faço o quê? Passo o texto do comando, né? É esse cara aqui. Mas eu quero passar um ID. Então a sintaxe é essa. Arroba o parâmetro que você quer adicionar. E o ID. Ou seja, essa é a forma de adicionar uma informação aqui na consulta. O que eu estou anexando aqui? Anexando o ID que vai vir lá de fora, certo? Então eu estou dando select, name, nickname, from, cities, covered, quando, where, odd for igual a esse odd que eu vou passar aqui. Beleza, eu verifico, né? Se não deu um read, eu dou um return null aqui. Aí você pode tratar lá fora, né? Como erro. Caso contrário, se ele deu uma leitura aqui, ele vai continuar o programa aqui. E vai retornar quem? Uma nova cidade, que é um objeto. Que é naquela nossa classe. Nossa classe, isso aqui é o jeito de fazer inline, né? Que a gente diz. Criar um objeto inline. Né? De vez você passar o construtor aqui e tal, mais burocrático, digamos assim, mais verboso, você consegue dar um new na classe inline. Né? Ou seja, a gente já diz aqui o que a gente quer nessa classe. Então o ID é o próprio ID que eu passei. E os outros parâmetros a gente busca aqui da consulta, né? Eu dei um read lá, então agora nesse reader get original aqui, né? Esse método aqui, o que ele faz? A gente passa uma string para ela, né? E ela retorna um inteiro. E esse get string aqui retorna o valor, né? Então basicamente o que isso aqui faz? Essa linha, ela pega o nome, essa linha aqui pega o nickname. Beleza. E a gente retorna isso. Né? E como que a gente vai usar isso aí no nosso programa? Eu já explico aqui como que fica essa questão de lista. Então, no nosso programa, a gente faz o seguinte. Aí a gente já tinha a conexão, certo? Então, a gente não precisa criar a conexão de novo. A gente simplesmente passa essa connection aqui como parâmetro. Né? Numa entidade chamada cidade, no meu caso. Ah, mas eu quero pegar todas as cidades. A primeira consulta é o que a gente acabou de ver. Não, eu quero pegar a cidade 2. Então o método get, a gente passa o int aqui, né? Da cidade 2. E ele vai retornar aqui esse elemento. Agora vamos ver a lista. Como que a gente faz a lista? A lista é a mesma coisa. A gente implementa parecido. Né? A única coisa é que a gente não precisa dar um add with value aqui, porque a gente não precisa. A gente quer pegar tudo, né? A gente não está adicionando nenhum parâmetro nessa query. Então simplesmente select oid, name, nickname. Beleza. E daí dá um execute. Depois que deu um execute, o que a gente faz? Diferente daquele lá que a gente só deu uma vez essa função read aqui, ó. Né? Se a gente ver aqui, a gente só deu uma vez essa função read. Só executou uma vez esse método. Aqui na lista, a gente executa várias vezes. Enquanto ele retornar alguma coisa, né? Enquanto tiver algo para ser read, a gente dá aqui, ó, um while, dá um read.
E cada vez que a gente interagir por esse laço aqui, né? Quando a gente pegar aqui, acessar o reader, ele vai retornar o elemento atual. Então o que a gente é obrigado a fazer para salvar essa lista? A gente cria uma lista aqui, né? Se você for ver aí, você já deve ter visto usado collection, mas é bem tranquilo mesmo que você não usou, né? Esse list aqui ele é system collection generic, é uma lista genérica. Então, para você usar uma lista genérica, você simplesmente passa de que tipo é a sua lista. No meu caso, é a minha entidade cidades, dá um nome para ela e dá um new dessa lista, certo? E daí a gente vai preenchendo essa lista aqui, né? Então, cada leitura lá, cada leitura que ele fizer na minha base de dados, a cada registro lá, no meu caso a minha base só tem 2 registros, ele vai rodar 2 vezes esse loop aqui, esse laço. Então, a primeira vez ele vai passar aqui, vai preencher. Agora, essa variável local aqui tem o loop, né? Tem o dado do loop aqui, do elemento, ele adiciona e beleza. Terminou aqui, a gente simplesmente retorna todas as cidades, né? Cities. Então, retorna a lista de cidades. Simples, cara. Eu vou deixar esse código na descrição aí, mas assim, não tem erro, né? Deu pra ver aqui que, tipo, se você poder criar também métodos para alterar, não teria problema nenhum, né? É até mais simples, né? Simplesmente você podia dar aqui um insert, into e pronto, você ia alterar a sua base de dados. É a mesma coisa. Então, com esse exemplo aqui, você pode estar replicando para qualquer ideia que você tiver. É só seguir essa sequência. Cria, né, a sua entidade, certo? Os parâmetros ali da sua entidade. Cria uma interface de tudo que você quer permitir consulta, né? A entidade tem todos os campos da tua tabela, né? A interface tem todos os métodos de consulta, né? Todas as possíveis consultas. Passando, eu quero consultar, mas eu quero que passe o ID. Eu quero consultar, mas eu quero que não passe nada e retorne uma lista. E depois você implementa isso. Feito isso, vamos testar? Vamos dar um salvar aqui e vamos botar um breakpoint aqui nessa linha aqui para ver se deu certo. Damos um play, certo? A mensagem conectado, deu certo a conexão e parou no nosso breakpoint. Então aqui no elemento a gente passou como parâmetro 2. O que deveria retornar como OID2? Aqui, ó, São José. Vamos ver, elemento São José, beleza. Agora minha segunda variável aqui eu declarei como list. E ela pega toda a lista. E é exatamente o que aconteceu. Primeiro elemento, segundo elemento. Então, por hoje era isso aí mesmo, né? É uma forma simples aí de você estar estruturando a sua base de dados. Eu vou deixar o link desse cara aqui que está aberto no Stack Overflow, né? E vou deixar também na descrição do vídeo essa minha estrutura aqui, caso você queira dar uma olhada. Beleza? Valeu e até mais.